Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Aqui quem fala é o William, da Upskill. Estou aqui com o Daniel Davidson. Hoje nós vamos bater um papo sobre inteligência artificial, gestão de pessoas. E, na verdade, eu estou aqui mesmo para conhecer o Daniel um pouquinho mais. A gente bateu um papo muito rápido. E esse webinário ele também faz parte de um podcast. A gente usa também esse conteúdo como um podcast, onde nós vamos trazer um pouquinho, a gente traz a história de mentes empreendedoras, né, e também para entender um pouquinho mais da mente do líder do futuro. Então, Daniel, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso papo, vai ser um prazer conhecer você, bater um papo profissional, pessoal, sobre tudo que a gente pode conhecer sobre você e também sobre o uso da inteligência artificial, que daqui a pouco a gente vai descobrir aí que talvez você seja uma pessoa bem relevante nessa área e a gente precisa conhecer um pouquinho mais sobre isso aí, né? Então, Daniel, seja bem-vindo. Que se apresentasse aí para todo mundo aqui. Bom, primeiro, boa noite e obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder estar compartilhando aí alguns momentos, né, com a tua audiência, com você. Não me sinto referência, mas acho que sou um curioso e um empreendedor da área, né, o que acaba fazendo bastante diferença, né, no resultado final. Isso é muito legal dividir. Bom, rapidamente, eu sou um profissional da área de comunicação, tá? Trabalho desde 96 com internet. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu era um menino da internet, né? Com 22 anos, eu fiz parte da equipe que criou o primeiro jornal brasileiro online. Poucos sabem disso, né? Até que passaram-se tantos anos, mas em 96 o JB, na verdade de 95 para 96, o JB, Jornal do Brasil, né? Ele criou a primeira versão online de jornais no Brasil. E é legal dividir, né, essa história, já que para uma introdução, eu fiz a primeira monografia de final de curso sobre jornalismo digital no Brasil. Tanto que eu coloquei na Biblioteca Nacional, está lá até hoje. E legal, tive várias referências também de outros alunos que se formaram. Então, diante disso, eu fui lá com a minha monografia e consegui meu emprego assim. Isso me mostra que modéstia à parte, fui ousado e gosto de gente ousada que busca, né, coisas diferentes. Bom, para tornar um pouco curta essa história, fui executivo do Jornal do Brasil, depois lancei 2 revistas de internet, na época que precisava-se de revistas para explicar o que é internet, né, no final da década de 90. E aí fiz meu primeiro empreendimento, do qual tenho muito orgulho, chamava Guia Local. O Guia Local foi um portal de cidades anterior ao Google, ou concomitante ao Google, tá, 98, na época que não tinha o Google como referência, né, do que fazer perto da sua cidade, de cinema, de lazer. O Guia Local era isso. E nós eu com 26 anos fiz um deal internacional. Eu vendi o Guia Local, parte dele para a Telefônica, em Madrid. Telefônica, que é dona da Vivo. Então foi um deal muito relevante. E eu aprendi muito com esse deal, né? Desde do M&A, desde todo o processo de M&A, até o desinvestimento que acabou acontecendo com a explosão da bolha, que acho que muitos souberam, né, em 2000, a tal bolha da internet. Só para seguir adiante, depois disso fui executivo de uma outra startup, essa muito grande, né, está passando por dificuldades hoje, mas foi um grande aprendizado para mim, que foi a Oi, né, eu fiz parte da primeira operadora GSM do Brasil, comecei como gerente de parceria e saí de lá como diretor de marketing na área de internet, e depois de 10 anos como executivo, né, como funcionário, eu resolvi novamente empreender. Foi um desafio duro. Eu criei uma agência digital, que foi talvez a segunda agência a fazer social no Brasil, chama Agência Frog. E aí, chegando à inteligência artificial, né, estou desde 2017 investindo no negócio de inteligência artificial. Eu criei uma consultoria chamada Bnext, que ela foi uma das primeiras do Brasil a trabalhar com IA de voz, tá? A gente hoje é um parceiro relevante da Amazon Alexa na América Latina, com grandes projetos. A gente atende hoje Santander, atende JBS, B3, já atendemos várias outras grandes contas, desenvolvendo projetos de IA e de voz. E há mais ou menos um ano e meio, a gente criou uma plataforma para resolver as dores do mercado, né, de IA. A gente já percebeu que existiam, e criamos a plataforma BGEM, que é uma plataforma de software as a service para resolver problemas de negócio na área de IA. Desculpa essa introdução longa, mas só para contar a minha história e já falar dos negócios. Importantíssimo, até para saber todo o seu track record, a tua experiência aí na parte de inteligência artificial, que ela é vasta, né? Assim, ao mesmo tempo que você se aprofundou em algo específico que você está fazendo atualmente, mas você
tem um background que conecta até a parte de comunicação, de marketing, de internet. Você começou ali nos primórdios da internet, então com certeza tem uma visão diferente que vai ser legal a gente trocar aqui, vai ser muito divertido. Bom, a ideia é a gente conseguir entender um pouquinho mais sobre a sua mente, sobre como essa mente empreendedora na área de IA, e depois a gente vai trazer um pouquinho sobre a liderança. Você com certeza liderou muita gente nessa sua trajetória como empreendedor, e eu quero saber de você como é que a IA hoje poderia te ajudar, poderia interferir, né? Então, primeiro, Daniel, vou te fazendo algumas perguntas, mas fica à vontade para desenhar ela da forma que você se interessa mais, né? Em toda essa sua trajetória como empreendedor, como executivo, o que você considera que foi a sua maior habilidade como gestor, na área de gestão, né? Como líder, como profissional, qual foi a sua maior habilidade que fez você, de alguma forma, se destacar, facilitou a tua vida? Alguma habilidade que você já tinha ou que você desenvolveu nessa sua jornada? Eu vou te dizer, responder de maneira até dúbia. Eu acho que os momentos que eu mais errei e que eu mais acertei foi na minha percepção mesmo da identificação de talentos, William. E eu sempre percebi que o talento, no final do dia, aquelas pessoas que te complementavam, desde o estagiário até o teu diretor, que era muito relevante, o teu CFO, eu sempre tive essa percepção de que eu tinha que ter talento, gente muito melhor do que eu. Não que eu me visse egocentricamente achando que eu era referência para alguma coisa, principalmente de áreas que eu não tinha, mas eu sempre tentei buscar pessoas diferentes, ou seja, que pensassem de maneira complementar a minha. E isso é uma coisa que, essa percepção minha, modéstia à parte, me trouxe muitos benefícios. Eu sempre quis gente que, ou de alguma maneira, tivesse uma visão de mundo, não digo antagônica, porque isso é irreal, mas uma visão de mundo complementar à minha, uma visão de negócio, uma visão, uma experiência de negócio, e sempre foi uma coisa que me perseguiu, cara. Durante muito tempo eu sempre busquei pessoas assim. Com o tempo eu percebi que eu não precisava deixar de lado pessoas que estivessem mais próximas ou mais antenadas com aquilo que eu pensava. Quer dizer, então a resposta é um pouco dúbia, porque eu te falei, mas o que acabou sendo uma vantagem por muito tempo, eu tive que aprimorar na detecção de talentos, quer dizer, ser um pouco menos etnocêntrico nessa percepção, né? E relativizar um pouco mais para eu tentar angariar talentos. E, complementando a isso, eu acho que eu sempre tive, de novo, com toda a modéstia, uma capacidade boa de vender as minhas ideias, de atrair pessoas para os meus empreendimentos, mesmo que o meu empreendimento ele fosse uma gerência dentro da Oi, uma operação como funcionário. Eu sempre tentei empreender dentro das companhias. Eu lembro que tinha um chefe meu, que era o presidente da Oi, ele me falou isso uma vez, eu fiquei muito feliz quando ele me falou isso. Eu era muito diferente dos outros gerentes, diretores, porque eu era um empreendedor. Mal sabia ele que eu já tinha feito o negócio antes, né? Então, essa questão de buscar e ter essa percepção de pessoas que compatibilizam com as suas ideias, compram as suas ideias, e mais do que isso, a gente, de alguma maneira, entrar e perceber que essas pessoas compraram a sua ideia. Cara, isso aí é um talento incrível, cara. Eu tento desenvolver e aprimorar, porque quando você traz gente boa, é meio óbvio que eu estou falando, mas mais de 20 empreendimentos, William, digitais. E eu sempre repito uma coisa, eu já vi negócios médios, razoáveis, com gente boa dar certo. E vi muito negócio bom com gente não tão boa. Cara, é a fórmula para o fracasso. É gente. Isso eu posso dizer com conhecimento de causa. Legal você trazer essas duas capacidades. Eu sempre gosto de perguntar, porque quem segue a gente no nosso podcast ou que acompanha a gente aqui no LinkedIn, eu gosto sempre de destacar a competência do empreendedor, do líder, sabe? Porque muitos líderes que nos seguem, eles querem ampliar as suas habilidades. A gente fala muito das habilidades do relatório do Fórum Econômico Mundial, que traz as habilidades do futuro do trabalho. A maior parte dessas habilidades são habilidades humanas. Claro que tem algumas hard skills, mas as habilidades mais desejáveis hoje em dia são essa como você trouxe, né? Uma habilidade de conseguir perceber uma pessoa compatível que tivesse uma habilidade complementar para você, né? E conseguir ter esse faro, isso é muito grandioso. Você torna um empreendimento, você muda completamente o empreendimento, né? E também uma capacidade de vender boas ideias é bom não só para vender, né, para um cliente, mas para vender até um sonho, um propósito para aquela pessoa que está com você, né? Você combina... É a primeira venda, William.
William, é a primeira venda, cara. Eu fui descobrir isso depois. Mas eu, mais jovem, achava que eu tinha que vender primeiro para terceiros, para depois montar o time. Claro que quando você busca venture capital, é assim que funciona e é difícil não ser assim. Mas, cara, em empreendimentos que você já tem, a primeira venda é no capital humano que vai estar do teu lado. E eu vi muito dono de empresa, cara, muito diretor de área, que tinha medo de trazer gente competente. Cara, isso... Eu hoje, com 50 anos, cara, te falo, não me sinto com 50, sendo muito sincero. Não sei se é bom ou ruim, tá? Posso me sentir, mas me sinto... mentalmente me sinto... Mais do que isso, eu não imaginava que com 50 eu pudesse estar ativo dessa forma. Porque, de novo, ser startupeiro com 50 anos, meu amigo, não é uma coisa simples. Tem que ter entendeu? energia. Tem que ter energia. Para tudo, né? Mas eu estava te dizendo, nessa percepção, no final do dia, desse balanço de ter as pessoas certas, entender do negócio e tal, eu vi muita gente, cara, se desfazer de talentos por puro medo do confronto, por puro medo de não ter que... Eu não dou exemplos por uma questão ética, mas já vi gente, negócios grandes, gente boa, falar, não, cara, esse cara, sabe, ele é vou dar um exemplo aqui futebolístico, tá? Se eu tiver que ter um cabeça de área, cabeça de bagre, ou um 10 craque que me dê problema, eu quero cabeça de bagre. Cara, não é assim. Dá para você compor o cabeça de bagre para ele resolver o teu problema na marcação e deixa o 10 solto para ele fazer o que ele tiver que fazer, cara. Entra na mente do cara para ele trabalhar para você, para gente ganhar juntos. É isso, cara. Então, é isso que eu acredito. Boa. Nós vamos falar um pouquinho mais dessas duas habilidades. Ainda vou te provocar um pouquinho mais ainda na sua trajetória, né? Você hoje está com... desde 2017 que você está mexendo com inteligência artificial, e a inteligência artificial começou mesmo a ganhar volume agora nesses últimos anos, né? Ganhar um volume assim, chegou mainstream, né? E hoje você, com certeza, deve desenvolver algum tipo de aplicação ou usa a inteligência artificial no seu dia a dia, de uma forma geral, mas você consegue ver a inteligência artificial para trazer facilidades em habilidades humanas para a gente? Olha, primeiro assim, te dizendo exatamente o que você falou, eu tô desde 2017 trabalhando na pré-GenAI, né, que é o que hypou hoje, né, a IA generativa, né, com o ChatGPT. A Alexa, muita gente conhece. Aliás, eu não posso falar ela, senão ela vai atender aqui, perdão. Eu até que desligar ela. Eu falo o nome dela, ela se mete, daqui a pouco ela está falando da nossa conversa. É que ela não está tão inteligente quanto o ChatGPT, mas espero que ela fique, porque ela vai ter IA generativa já. Mas te falando um pouco das habilidades humanas, eu vou dar 2 exemplos para você. Um muito pessoal, muito pessoal. Eu tenho um filho de 20 anos, que faz 21 em novembro, e ele entrou numa faculdade, e no meio ele falou, cara, não é isso que eu quero. Eu falei, ótimo. Talvez lá na década de 90, no começo, eu não tivesse essa oportunidade, mas eu dei a ele aquilo que eu não podia ter. Cara, escolhe o que você quer. E ele hoje está fazendo uma faculdade de produção audiovisual, produção de vídeo. Olha que diferente, né? Aqui no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro. Trocando em miúdos. Esse meu filho chegou para mim, virou-se e falou, pai, a IA generativa está produzindo vídeo agora. A IA generativa tem a Sora da OpenAI, que tem cineastas, que é a minha vontade, produção, né, de animações, fazendo via IA. Ele ficou assustado. Tem agora Veo, né, do Google, do Gemini, que faz isso. William, nunca se precisou tanto de gente para poder fazer a IA tornar ideias ou tangibilizar ideias que saem da nossa mente. Então ela tem uma capacidade enorme de gerar. Tem muita gente com medo de perder emprego por causa de IA. E eu tenho que ser honesto, porque eu estou no negócio há 2 anos com IA generativa. Vai ter gente perdendo emprego, e isso é fato. A gente não pode ser desonesto, nem intelectualmente, nem, né, moralmente. Cara, se a gente tiver que pensar assim, quantos empregos foram perdidos quando entrou, por exemplo, a energia elétrica? Eu estava lendo um livro, disseram que na cidade de Nova York tinham 5.000 pessoas que ligavam e apagavam lampiões de rua. Aqueles lampiões de rua. Lembra que alguém que tinha que acender e alguém tinha que apagar. E de repente fala assim, cara, tem um negócio agora que é só aperta alguma coisa e liga. Essas pessoas tiveram que fazer outra coisa. Então, é claro que sempre tem esse medo. Eu digo para você,
a IA generativa é tão disruptiva quanto a internet, tá? Tão disruptiva quanto a internet. Então, para não me perder na sua pergunta, eu diria o seguinte, cara, as habilidades humanas vão ser potencializadas, a gente tem um potencial enorme na área educacional, absurda, cara. Eu tenho um projeto de educação dentro da BGen, que é a nossa empresa, a nossa plataforma, de usar a IA generativa para mentoria personalizada, ou seja, um robozinho inteligente, tirando dúvida de aluno, usando... Cara, isso pode estar via WhatsApp, isso vai estar para todo mundo que possa ter um WhatsApp. Desculpa dizer, hoje até a classe baixa, há algum tempo, tem um celular em casa com capacidade de mandar um WhatsApp. Você está me entendendo? Então, o que eu quero dizer assim, treinamento em geral, seja educação, treinamento corporativo para a área de RH, entendeu? Cara, a IA generativa vai revolucionar todo esse processo. Então, de fato, vai ter gente perdendo emprego. E mais, aqueles que souberem se reposicionar de uma maneira inteligente, vão ter áreas novas e, mais do que isso, vão ter áreas antigas que vão precisar de gente para gerenciar a IA. Entendeu? Então, essa coisa de que a IA é plug and play, William, é uma grande... Hoje, em 2024, dia 11 de julho, eu digo você que é uma grandíssima mentira. Tá? Plug and play é o ChatGPT e o Gemini. Eles tiram dúvidas para você e a gente fica encantado. Tá? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu fui testar o Gemini e os dois. Eu, inclusive, falei pro pessoal do Google, eles sabem disso. A gente foi testar o Gemini e o ChatGPT para fazer análise sintática de frases. Você deve lembrar quando você estudou português. É um negócio chato, inclusive, não é fácil. Bem chato. Análise sintática, você lembra disso, né? Então, cara, a acurácia das duas ferramentas, pode testar. Tá? Não sei se você... seu conhecimento a meu não era, e eu sou da área de comunicação, mas eu tenho 3 PhDs em língua portuguesa, a acurácia era de 40%, cara. Elas erravam 60% das vezes, porque o treinamento da IA não foi bem feito. Então, peguei humanos para treinar em IA, para quando eu levar para uma escola, ter uma acurácia de um professor, que é isso que espera-se. Então, eu vejo a IA hoje, cara, capacitando pessoas, ganho de tempo, redução de custo, que aí é o risco, que redução de custo normalmente é redução de custo humano, eu preciso ser sincero, entendeu? Quando eu falo de redução de custo, às vezes não vou fazer isso com gente, vou usar IA. Vou usar menos gente para fazer o que chamo de QA, que é Quality Assurance, né? Que é garantia de qualidade da entrega. Eu precisava de 500 pessoas, hoje eu boto 30 para gerenciar. Isso vai acontecer. Por outro lado, vamos falar agora o copo meio cheio, vão ter novas habilidades. Eu, por exemplo, cara, tenho um problema de profissional da área de ciência de dados. Eu estou treinando gente. Eu tiro gente da Unicamp, tiro gente da USP, tiro gente da UFRJ, para trazer e começar a treinar, porque não tem profissional nessa área. Então, falei, mas eu quero dizer o seguinte, o potencial, a capacidade de potencializar o ser humano, nunca houve uma tecnologia, você pode dizer, o cara está fazendo apologia porque trabalha com isso. Não, cara. Tão democrática, que pode estar na mão de qualquer pessoa, simples de usar, é uma conversa, multimodal. Quando eu falo multimodal, não é só texto, pode ser uma conversa por voz, pode fazer vídeos, como eu te falei já, posso gerar imagens novas, e isso vai gerar um ramo novo de negócio. Entendeu? Mais um pouco para frente, vou te falar o que nós temos feito fora do Brasil. Isso pode inspirar muita gente de que uma empresa do Brasil, nesse novo negócio, pode buscar uma posição fora do Brasil, no mercado americano, porque as cartas foram jogadas. E quem se movimentar rápido, normalmente, como dizia o poeta, né, quem chega cedo procura um lugar na janela do ônibus para sentar, entendeu? E você teve a oportunidade de chegar cedo, né? Você está há bastante tempo nisso, né? A bolha está estourando agora e você já está antecipado aí com projetos grandes, internacionais, na parte de inteligência artificial. Isso é uma vantagem que eu acho que te traz uma visão, uma perspectiva melhor. Essa janelinha, né? Quando você falou agora do ônibus, né? Você chegar cedo e sentar na janelinha te traz uma perspectiva melhor. Então, você chegou cedo na tua área e você está desenvolvendo projetos na tua área. Né? Eu, por exemplo, eu cheguei cedo na área de gestão de pessoas, de treinamento para liderança. Hoje fundei uma primeira plataforma que te ajuda a gerir pessoas, né? A treinar pessoas para desenvolver liderança, desde a baixa liderança até a alta liderança.
usando ferramentas que foram desenvolvidas nos últimos 20 anos. Então, uma coisa bem estudada, não tem uma plataforma hoje igual a nossa, ainda, né? A gente sentou na janelinha, mas por pouco tempo. Mas isso... E hoje a gente está fazendo um projeto, eu estava hoje mesmo em várias reuniões com o pessoal de tecnologia para desenvolver a nossa IA, usando todo o conteúdo dos 6 livros que a gente tem escrito, meu sócio, Gustavo Oliveira, para treinar a inteligência artificial para responder do jeito que a gente faz. Então a gente tem um framework de mentoria que a gente usa dentro da Upskill, que é mentoria de soft skills. Ninguém tá lá ensinando como programar ou como fazer. Não, é mentoria de soft skills em liderança. Então, como ser um líder melhor, como gerir melhor pessoas, como você trabalhar a inteligência emocional, replicar esses conceitos, né, para a tua equipe. E a gente alimentou a inteligência artificial e está treinando isso. Então, você vê, eventualmente, ela começa fazendo umas respostas impecáveis. Depois ela cria um montão de coisa louca e a gente está lá fazendo fine-tuning, né, ajustando para que a coisa... Exatamente como você comentou, né? Então, hoje a gente já sabe dessa onda, a gente tem surfado ela bem aos poucos, a gente sabe que o capital humano ele é valiosíssimo, né? Por exemplo, um líder, uma posição de líder, é uma posição solitária. Então, você ter um mentor, alguém para conversar, um ser humano, né, que vai te entender empaticamente o seu desafio e trazer perspectivas e poder usar ferramentas diversas, é fantástico. Mas eu tenho feito... Hoje como é que eu tenho treinado muitas vezes a IA? Eu acabo de dar uma mentoria, onde eu apliquei uma solução, apliquei um negócio completamente diferente daquilo que tá escrito. E aí eu vou lá, coloco o mesmo case na IA e vejo como é que ela responde. Como é que ela responderia se ela tivesse... Se alguém não tivesse encontrado um ser humano, e sim só a máquina. Ela traz coisas relevantes, mas não traz alguma coisa que não estava no script, né? Então, o ser humano ele consegue improvisar muito. Esse nosso papo aqui é um papo improvisado. Não tinha um script para a gente seguir. A gente está conversando. E, de repente, surge uma coisa aqui, uma coisa ali, a gente vai pescando, entendendo para tornar o papo rico, interessante, divertido, que possa ensinar alguém a usar algum conceito, alguma sacada que a gente tirou aqui para replicar e isso expandir, né? Então, eu concordo com você. Hoje, por exemplo, essa IA que a gente está fazendo é para facilitar o trabalho do mentor, trazer perspectivas para o mentor, por exemplo, na hora de uma mentoria, ou para dar um acompanhamento para o líder ali no dia a dia, né? Mas a gente pretende manter o fator humano, mas como você falou, né, vamos ser bem sinceros, a gente vai multiplicar pessoas com a inteligência artificial, sem dúvida. E a gente aprende muito com ela. Todo dia eu aprendo um monte com a inteligência artificial. Não conteúdo, né, mas perspectivas, formas criativas de ver coisas que eu não estava vendo antes, né? Então, acho que tem muito aprendizado para a gente entrelaçar e fazer a mente do ser humano ir para um nível que talvez nunca tenha ido, né? Adorei o exemplo que você deu do interruptor. Quando tinha bom, né? Que eu acender as lâmpadas e depois criar um interruptor. A mesma coisa com a internet, né? Tinha a ligação que você tinha que fazer internacional. Agora tem internet, você fala com quem você quiser em qualquer lugar. E agora tem inteligência artificial. Você vai atrás de qualquer informação, você desenvolve, você cresce qualquer informação num estalar de dedos, né? Que é algo bem... Pergunta que eu te faço, só agora não sou eu te entrevistando, mas como é um bate-papo, vocês estão usando qual modelo? Qual o fundamental model? Estão usando GPT? Estão usando Gemini? A gente está usando o 4O. Dica que eu te dou, como consultor da área, né? Nossa plataforma, um dia, logo em breve, você vai poder fazer isso. Uma dor que a gente percebe é como o comportamento varia de modelo para modelo, principalmente nas questões analíticas, principalmente nesses embeddings, nesses fine-tuning que você tem que fazer para que elas se comportem do jeito que você precisa, entendeu? Então, assim, usar um open source para você ainda é muito cedo e um custo muito alto de treinamento. Você sabe que existem fundamental models que são open source, foundation model, perdão. Mas o que eu diria para você é minimamente para testar o comportamento, talvez de duas. Usa o GPT e usa o Gemini para ver como ele se comporta, tá? Normalmente a gente usa as duas principais, os principais modelos do mercado, tá? Então, os seus cientistas de dados fatalmente fariam isso, e os dados, tem que usar os mesmos dados de treinamento para você controlar a alucinação, né? Que é exatamente esse comportamento aí. Eles têm alucinado bem menos, tá, William? Bem menos. Mas a gente pegou coisas do tipo, é até legal de vídeo com você. A gente, quando começou bem lá no final de 22, começo de 23, lembrando que o ChatGPT foi lançado em novembro de 22. E depois eu vou te dizer por que eu entrei nesse negócio, porque eu não te falei por quê.
E isso é interessante dividir por que eu entrei nesse negócio. Mas, cara, a gente fez um robozinho via WhatsApp para vender pizza. Então a gente falou, se comporte como um atendente de um serviço de delivery, tá? É tanto que o iFood, você sabe, já está usando IA há algum tempo. Porque esse negócio impacta o negócio deles. Acho que ainda não chegaram no modelo otimizado para fazer em larga escala. E aí a gente treinou ele com o menu, né? Lembrando que o menu no Brasil é um menu complexo de pizza, né? Que tem meia não sei o quê, meia não sei o quê. Então é uma análise combinatória quase gigante, né? Das possibilidades de meia com meia de pizza. Isso ele acertou todas. Um dado muito legal para você ver como é que ele se comporta. A gente não tinha subido, se eu não me engano, o preço de uma Coca-Cola 2 litros. A gente colocou, ele tinha uma rotina, né? Depois que pedia a pizza, você quer beber alguma coisa? Isso não era IA, isso era a gente mostrando como ele deveria se comportar, quase uma árvore de navegação. Sim, quero beber. O que você quer beber? Nesse diálogo, né? Aí fala assim, uma Coca-Cola. Aí uma pessoa, inadvertidamente, o cara vai dizer, Coca-Cola? Qual Coca-Cola você quer? Porque tem vários tamanhos, né? Aí falou, eu quero uma Coca-Cola zero de 2 litros. Cara, não tinha de 2 litros. A gente falou, caramba, não tinha de 2 litros. O que ela vai fazer? Cara, ela não só respondeu, como deu preço. Sem ter dado preço. Então você fala assim, cara, como esse troço pode ser perigoso, mal gerido. Porque ele colocou o preço no meu produto, sem saber de fato se aquilo ficava de pé ou não. Então, essas alucinações, os modelos melhoraram muito. Tá? Mas para treinamento, por exemplo, do seu negócio, ele vai ser revolucionado com IA, não tem a menor dúvida. A IA vai revolucionar seu negócio. O contato humano é fundamental. Mas, cara, se eu puder ter uma mentoria 24 horas por dia, que mimetize de alguma maneira a mente do William e das pessoas que trabalham com o William, com essa mentoria, cara, isso é valiosíssimo. Vantajoso. Estou eu me metendo no seu negócio, me perdoa. Não, por favor, a gente está aqui para fazer uma troca. Eu achei super válido, obrigado, eu vou fazer. A gente já estava com essa intenção, a gente só não deu esse passo ainda, né? E quando você fala em mentoria, não é só mentoria. Tem uma dificuldade que pouca gente entende na parte de mentoria, né, de desenvolvimento, de liderança, é a constância. Porque qualquer pessoa é capaz de desenvolver competências de liderança. Só que, muitas vezes, no dia a dia, você tem tanto incêndio para apagar que você não consegue ser a sua melhor versão ali naquele momento. Você vai ser o que der na hora ali, o que der no dia. É verdade. Então, a capacitação, o treinamento, o desenvolvimento da liderança, eu falo porque a gente mentora líderes que têm 35 anos de diretoria. Ele sabe liderar, óbvio que ele sabe. E a gente também lidera gente que está começando, está se formando como líder. A gente está mentorando esses líderes também. Então, qual que é o difícil ali no dia a dia, né? É você conseguir manter aquela constância do treinamento. Eu já sabia, pega um líder antigo, eu já sabia que eu devia ter feito isso, mas não fiz. Naquele momento não veio essa ideia. E a mentoria, ela vem como um lembrete. Tá aqui, ó, um leque de perspectivas de como você pode agir e lidar nessa situação. Vai lá e escolhe a melhor. Então a mentoria, ela vem para irrigar, né? E às vezes você não tem tempo de fazer. Uma vez eu estava conversando com um mentorado meu que ele teve que tomar uma decisão difícil e não foi a melhor decisão. Aí a gente bateu um papo depois e ele falou, poxa, se eu tivesse conversado com você seria ótimo, mas eu estava no avião. Eu não tinha como comunicar, eu precisei tomar essa decisão e foi assim. Mas se ele tivesse uma inteligência artificial ali, naquele momento, na palma da mão, ele teria resolvido tudo, né? Então, com algum insight, com alguma perspectiva, pelo menos. Porque muitas vezes a parte humana é você trocar histórico, né? Eu já vivi isso que você viveu. Eu já vi alguém vivendo isso que você está vivendo agora. Experimenta dessa forma. É isso que talvez a IA nunca consiga, mas ela vai mimetizar, como você falou, né? Exatamente. Tem 6 livros de 300 páginas cada um, mais um monte de artigos, tem muita informação ali para ele poder ir atrás e saber qual o framework, né, seguir. Né? E todas as instruções que a gente tem dado, ele tem feito assim. Essa semana a gente fez já está bem avançado, a gente lapidou bem, né? Essa semana eu fiz um teste, ali, a hora que ele acabou, eu falei, uau, parece meu filho ali, tão perfeito que estava a resposta, ele estava feliz com a resposta ali, né? Foi interessante. Legal, Daniel, tá gostoso o papo, vamos conversar um pouquinho mais. Você ficou de contar para mim como que você começou com tudo isso, né? Com inteligência artificial. É legal. Não, é interessante. Na verdade, a gente entrou cedo. Como te falei, né? Acho que a percepção, eu repito para as pessoas que trabalham comigo, alguns bordões, alguns ditados que eu gosto muito. Uma vez eu vi um que é verdade: oportunidade não tem crachá.
Isso é a grande verdade. Ou você percebe, ou ela vai estar do seu lado e você não viu. Entendeu? E oportunidade é esse feeling, é sensibilidade, para qualquer coisa. Oportunidade para uma conversa, oportunidade para um negócio, oportunidade para ter uma nova relação amorosa até. Quantas vezes, né? Tudo na vida é isso. É percepção e ação. E o que aconteceu foi que em 2017, né, o Google lançou o Google Assistente e a Alexa já estava com 2 anos de mercado. E eu percebi que tinha um negócio ali. Falei, cara, tem um negócio por trás disso. E cheguei cedo na festa. Cheguei cedo, tomei banho, estava cheiroso, sabe? Cheguei cedo, assim, cara, as meninas, papo de adolescente, né? As meninas vão chegar em algum momento, já estou aqui, né? E, cara, começou a passar o tempo e a festa não encheu. E eu comecei a ficar preocupado. Já comecei a ficar meio suado, meio cansado, o perfume foi embora. E a verdade, cara, que eu fizemos vários negócios na área de Google Assistant, na área de Alexa. Fizemos um projeto muito legal, né? Que não chegou aí para o ar, é uma pena. Projeto com a Honda de automação do veículo. Era um Honda Civic, usando o Honda My Car da Honda. Você podia controlar o seu carro pelo celular com a voz. Ok, Google, ligar o meu Honda. Ok, Google, colocar o meu carro, o ar-condicionado em 18 graus. Isso tudo, pensa naquele dia quente, né, em São Paulo, faz calor, e você deixa o seu carro geladinho já quando você chegar, isso tudo ia ser por voz. Mas o Google desligou o Google Assistant. Não o Google Assistant. Os aplicativos de voz do Google. Chamava de Actions. Isso me acendeu um alerta absurdo. Eu falei, caramba, aquela festa que eu entrei, ela não só não encheu, como eu tô achando que ela vai para outro lugar. William, aos 47, tinha 47, 48, eu falei, caramba, perder dinheiro eu aceito. Perder tempo é irrecuperável. Quando as pessoas percebem isso, muda toda a perspectiva na tua vida. Caramba, tu perdi meu tempo. E aí eu gosto de novo, né? Se eu vou dar exemplo, eu tava na praia, na verdade tava no mar, e eu olhei, cara, veio uma onda muito grande. Muito grande. Eu estava dentro d'água. Veio esse tsunami chamado IA generativa. Eu estava no mar. Eu estava jogando esse jogo. Você entendeu? Lá em Nazaré, né? Tu vê aquela onda. Eu falei, cara, ou eu morro ou eu surfo. Ou eu morro ou eu surfo. E essa é a história que eu quero te contar. A gente só entrou cedo em IA generativa não pela minha percepção. Eu sempre me internamente, né? Sempre me vangloriei da minha percepção da oportunidade, de enxergar a oportunidade cedo. Nesse caso, foi mais sobrevivência do que percepção. O negócio, eu não ia continuar com o negócio. E eu vi muita gente vendo o tsunami da praia, vendo o mar recuar e achando engraçado. Olha, que ótimo, tá bonito, o mar recuou. Mal sabe que a onda tá vindo e vai levar ele. Que é um pouco o começo da nossa conversa. Muitos negócios vão ser revolucionados pela IA generativa. Então, eu diria para você o seguinte, a nossa capacidade de reinvenção, a minha, né, porque eu sou o principal acionista, o CEO da empresa, foi, acho, o nosso maior ganho para estar onde a gente está hoje. Tá? Hoje, com o Binext, a gente tem bons clientes, a Binext é uma consultoria, eu implanto projetos de IA, implemento projetos de IA generativa, juntando aí as habilidades dos meus cientistas de dados, com Early Access a uma série de plataformas. A gente faz parte do programa da NVIDIA, Inception, que faz parte do programa do Google for Startups, do Google Cloud. A gente faz parte do programa da AWS. Isso nos ajuda muito. E a BGen, que é a empresa que eu te falei, que é essa plataforma, eu falo isso com muito orgulho, também chegou cedo, criando a plataforma. É uma plataforma que é no-code, para ajudar que empresas entrem no mundo da IA generativa de forma mais fluida, mais simples, com segurança, com compliance. Vão ter uma série de regulações globais sobre IA, e a gente tem que estar compliance com essas regulações, que é uma coisa que a gente nem falou, mas precisa, claro, mas não dessa maneira maluca. Eu não quero falar aqui de política, mas dessa maneira maluca que querem fazer no Brasil. É evidente que precisa de uma regulação, é evidente que tem uma série de desafios novos, entendeu? E a minha plataforma tem que estar compliance com isso. Então, depois dessa história toda, eu te falo com muito orgulho que a gente participou de uma concorrência por uma grande companhia global, tá? Eu não posso dizer o nome por uma questão ainda de NDA, que produz equipamentos eletrônicos, muito conhecida. É uma concorrência para produção de digital assets, quer dizer, imagens, vídeos, para e-commerce, globalmente. Uma concorrência entre DGEM,
nossa empresa, uma empresa da Índia e uma empresa chinesa, e nós ganhamos um contrato global com essa empresa, que nos permitiu abrir, há cerca de um mês, nosso primeiro escritório fora do Brasil. Nosso escritório está em Palo Alto, na Califórnia, onde a gente vai tocar essa operação de lá. E eu já devia ter te dado um spoiler quando te falei como é possível, que a gente tem um pouco de uma síndrome de vira-lata, como é possível nós estamos aqui, percebemos uma dor no mercado, porque entrei cedo. Eu até ir para o Google I.O. de um mês e meio atrás, vou ser extremamente honesto, eu e os meus sócios ainda achávamos assim, cara, deve ter alguém fazendo isso lá. Não é possível que a gente enxergou esse troço, sabe? E a gente chegou lá, a gente fez um pitch, que é o Silicon Valley, não sei se já foi lá, William, é impressionante. Aí, cara, tudo aquilo que a gente leva tempo, de novo o poder do tempo, sabe? Tempo faz muita diferença. Lá, alguém fala assim, cara, vamos fazer um POC, uma prova de conceito. Se der certo, se der errado, vamos ver rápido. Sim ou não, vai ser rápido. Eu falei, cara, é tudo que eu quero. Sim ou não, me dá com rapidez. Isso faz muita diferença. Então, eu falo com muito orgulho que a gente conseguiu dar essa pivotada, isso que eu te contando, né? Com a Bnext, a minha consultoria. E a Bnext, por ter chegado cedo, me permitiu entender dores do mercado e lançar essa plataforma que chama BGEM, né? Que agora tem um contrato global, que a gente está muito confiante que vai expandir, inclusive, para outros players da indústria. Tem as dores similares. Que legal aí, Daniel. Parabéns aí pela conquista. Eu adorei a analogia da festa, de você chegar cedo na festa, ficou perfumado, o negócio começou a mudar, a festa mudou, mas deu tempo de você ir para a praia, você estava no mar e viu a coisa acontecer e conseguiu aí surfar a onda da inteligência artificial, né? Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente generaliza muita coisa, né? Mas a própria análise de dados é uma baita de uma inteligência artificial. A parte de voz é outra área, a parte de imagens, né? Ela é, como você falou, ela é multimodal, né? Tem muita coisa para ser feita e que pode ser bem aproveitada em várias áreas, né? Ô, Daniel, o que você vê aí de erros? As pessoas que elas estão cometendo erros por não usar a inteligência artificial. O que você vê como erro mais assim que as pessoas podiam estar usando, e elas estão cometendo um errozinho aí por não estar usando a inteligência artificial? Beleza, eu vou até te expandir, se me permitir, um pouco a tua pergunta, numa resposta um pouco mais ampla. As pessoas refutarem o uso, o erro acaba sendo um erro fundamental, um erro meio básico, William. O tsunami é impossível você refreá-lo, cara. Não é hype. Se fosse hype, eu já te diria, para a questão do tempo, eu te falei, puta, eu não quero entrar em hype. Nem iludido, sabe? Eu tento ser criativo nos erros. Já me iludi no passado com um monte de coisa. É um fenômeno irrefreável. Minimamente o profissional tem que entender o que está acontecendo, tem que entender como são essas ferramentas, entendeu? Porque hoje, com o mundo digital como ele é, na essência, né? As pessoas falavam mundo on e off, lembra que tinha uma época que falava on e off. Não existe off. Quem está off só quando está dormindo, e a conexão é com outros lugares. Porque assim, cara, não existe on e off mais. Nós estamos sempre on, always on. A verdade é essa, né? Estamos sempre conectados. No mundo digital desse, a IA ela vai estar em todos os lugares, cara. Então, o erro, desculpa dizer assim de uma forma até simplória, o erro é básico de um profissional não estar minimamente mergulhado para entender onde estão as oportunidades que não tem crachá. Aquelas que eu te falei, elas não têm crachá. Aí o cara para e pensa e fala, caramba, eu não tinha pensado que poderia isso. Até internamente numa empresa, um profissional, que muita gente acaba misturando e generalizando, como você falou, achando assim, eu uso IA, eu uso o ChatGPT. Putz, já é um começo. Já é um começo. Eu já diria, isso é uma resposta assim, use o Gemini também do Google para ver como funciona. Compare-os, brinque, faça imagem, tente ganhar eficiência no seu trabalho. Como é que você pode, né, ganhar mais eficiência, ganhar tempo? A gente tem um projeto de educação para alunos do ensino médio e ensino básico, né? Ensino fundamental, que a gente está ajudando professores a ganharem, a otimizarem o seu tempo fora de sala de aula. Então, a treinar uma IA, como eu te falei, para o professor não perder muito tempo fazendo prova. Cara, fazer uma prova, uma coisa que você pode fazer para IA, você faz lá o QA que eu te falei, Quality Assurance. O professor vê, essa questão não está tão boa. Cara, quanto tempo ele ganhou para focar na sala de aula? Entendeu?
sabe? Então, e os professores têm que ficar fora disso. Cara, se eu fosse um professor, eu estaria olhando isso de lupa para entender o que está acontecendo. Agora, o erro também que eu quero te dizer, que muitas empresas cometem, é achar que usar IA generativa é usar o ChatGPT. E estou resolvendo um problema. Aí está criando, muitas vezes, alguns outros. Entendeu? Aí isso é uma coisa que a gente tem até um trabalho nosso de evangelização. Essa palavra não é nem muito boa, né? Mas de catequese, de novo, um termo meio religioso, mas do conceito, cara, que é muito relevante de entender o impacto real. A gente chama de AI Assessment. Essa entrada da IA nas corporações, ela precisa ser feita de maneira estruturada. Sabe? Hoje ainda está um pouco, como eu posso dizer, ou a empresa tem muito medo, ou a empresa cria comitês, beleza, que acaba não resolvendo muita coisa, mas tem que resolver, ou o profissional vai usando por iniciativa própria. Eu não vou falar o nome da empresa, porque, de novo, seria antiético, e não é meu cliente. Na prospecção que eu fiz, um CTO virou-se para mim e falou assim, cara, nós estamos aqui usando o GPT 3,5, não o ChatGPT, o modelo, né, que você conhece, o modelo que você está usando. Estamos usando o 3,5 para diminuir o tempo médio de atendimento no meu contact center. Putz, sensacional. Não estou mandando ninguém embora, eu estou diminuindo o TMA, estou diminuindo o custo. Ou seja, uma posição de atendimento custa bastante. Quanto mais tempo eu uso, menos eu tenho disponível, né? Meio óbvio. Então, cara, o cara chegou no modelo ótimo das principais dúvidas, de usar um robozinho, um chat GPT interno, para perguntar, para ele responder coisas que, na hora do atendimento, sejam mais rápidas de acessar. Cara, o cara fez um TMA que reduziu lá, sei quantos % o tempo médio de atendimento dele. Teve um problema, cara. Todos os dados treinados, você falou de fine tuning, né? Para quem não sabe, quer dizer que é o ajuste fino que você faz dentro são técnicas, né? De ensinar a IA os modelos a se comportarem melhor. Estava uma planilha Excel do funcionário. Ele saiu de férias, por algum motivo, perdeu-se a IA, perdeu-se o arquivo e perdeu-se o treinamento da IA. Então, nós estamos vivendo ainda. Só quero dizer, por que eu estou te contando isso? Porque a tua pergunta ela é muito ampla, entendeu? Porque ela é muito, muito boa, a sua pergunta. Nós estamos vivendo isso com os profissionais enquanto indivíduos, e as corporações, nós estamos vivendo ainda a pé da lascada do uso da IA generativa, entendeu? A gente daqui a um ano vai rir do que a gente está usando hoje. Mas é um processo que a gente tem que chegar até lá, entendeu? Então, esse troço, a lei de Moore, né, não sei se você conhece a lei de Moore, foi o Gordon Moore que criou a Intel, ele dizia que a cada 18 meses a capacidade computacional ela dobrava. Isso talvez na minha época, você, não sei, talvez você seja um pouquinho mais novo, você viveu isso também. Hoje, com os computadores como eles estão para IA, com as GPUs da NVIDIA, essa lei foi subvertida. Então está tudo mudando muito rápido, entendeu, cara? Então, de novo, eu se fosse um profissional, eu tivesse a lei ou isso, estaria muito preocupado. Eu queria entender onde estão as oportunidades, onde estão os gaps, e como empresa eu tentaria me estruturar melhor para atender e resolver dores, resolver problemas. Isso é uma grande habilidade da IA hoje. Eu adorei a tua resposta, eu resumiria o que eu tenho visto, porque antes de chegar aqui com você, eu fiz várias perguntas para vários empresários, o que eles estão fazendo, né, com inteligência artificial. E boa parte são são úteis, mas o que eu sinto, tal como você, que a maior parte das pessoas ainda está se educando em inteligência artificial. A gente está num processo de educação ainda, né? Eu recebi uma ideia muito boa de um CEO de uma empresa, que ele armazenou o contato de todas as pessoas que ele fala, clientes, fornecedores, até os diretores da empresa, todos os colaboradores. Ele coloca informações via voz e vai colocando aquelas informações ali sobre tudo. Ó, eu trouxe tal presente para tal pessoa, eu fiz tal coisa, eu perguntei tal coisa para ele. Então ele está com um banco de dados e ele usa inteligência para manejar esse banco de dados. Ele fala, ó, vou encontrar o William, me ajuda a escolher um presente diferente do que eu trouxe da última vez. Que foi o último assunto que a gente conversou? Fantástico, um banco com um CRM lá bem bombado por IA, muito bom, inclusive, achei ótima ideia. Mas é o que você falou, ainda é GPT apenas, né? Tem muita coisa além da IA. E para gestão de pessoas, eu acho que isso pode ter uma utilidade, mas ainda é muito pouco, né? Quantos dados não podem ser interpretados? Fazer People Analytics com IA é fantástico. Esses dias eu estava pegando uma planilha da nossa plataforma com dados de perfis, de gaps, de um montão de coisas, e eu queria uma informação, mas eram tantas variáveis que eu não ia conseguir.
claro, coloquei ele no GPT para ele me ajudar a interpretar, o que eu pedi ele me traz de resposta e é fantástico. Tem sua utilidade, mas ainda é só o GPT, né? Ainda é muita coisa, é pouca coisa. É isso, cara. Você está vivendo exatamente a realidade do mercado. Te falo, eu vejo coisa lá no Vale, né? Como te falei, acabei de voltar de lá, estou indo agora no final do mês de novo. Como é hype, muita gente acha também que é quase um onipresente, onisciente. E aí você vai ver o mundo real, a tecnologia também está evoluindo, sabe? Então, ao mesmo tempo que é um processo de educação das pessoas, das corporações, também é um processo de entendimento e vamos dizer assim, e entendimento dos gaps, das frutas mais maduras que estão para ser pegas, entendeu? Eu diria isso para você, sabe? Então é isso que eu percebo que os Big Techs estão olhando agora com menos preocupação, porque, não sei se você lembra, quando lançou o ChatGPT e logo a Microsoft comprou um pedaço da OpenAI, as ações do Google fizeram isso aqui, ó. As ações da Amazon caíram. Porque falaram, cara, vocês estão por fora, vocês estão atrasados, né? E aí, evidentemente, se eu estivesse no Google, eu estaria a mesma preocupação, cara, preciso lançar alguma coisa ocorrendo. Eu liderei esse movimento todo o tempo e um cara veio aqui e lançou antes de mim, né? Então, essa corrida, ela foi muito acelerada no começo. Eu sinto que agora estão sendo mais equilibrados, mais estruturados para entender onde as frutas maduras estão, onde as pessoas vão perceber melhor, seja para processos internos, seja para treinamento de pessoas, seja para percepção de novos negócios, seja para redução de custo, aumento de otimização de processo. Tem muita utilidade relevante, entendeu? E acho que esse é o momento agora de um pouco mais, maturidade é cedo, mas um pouco mais do uso equilibrado dessa tecnologia, entendeu? Eu vou te fazer mais uma pergunta agora. Ela é quase hipotética, tá? Imagina assim, você tem lá um bom tempo aí, nós somos da mesma idade praticamente, tá? Eu tô fazendo 48 esse ano, você deve estar nessa faixa também, né? Vamos supor que você tem lá 20 e poucos anos, você ainda está com a sua carreira de líder sendo construída e você tem acesso à inteligência artificial. É como se você tivesse esses seus 30 anos de vida aí, armazenados na inteligência artificial de alguma forma. Como que você usaria isso? Como que você aconselharia um líder a usar a inteligência artificial para se educar não só em termos de soft skills, mas de hard skills? Como que você faria a gestão das pessoas que você tem hoje, com 20 anos de idade, começando a sua carreira como líder, né, usando a inteligência artificial? Primeira coisa assim, a gente tem alguns caminhos, né, que de fato ela pode te ajudar, e muito na questão de tomada de decisão, tá, William? A IA, ela é muito capaz de fazer isso. Ela é muito assertiva nas questões de tomada de decisão, sejam de decisões estratégicas, decisões táticas, somente olhando um gestor, todas aquelas, como você falou, aquelas decisões do dia a dia muito complexas. A IA ela tem uma capacidade, assim, olhando, né, de maneira mais prática, ela tem uma capacidade de ser um auxiliar muito eficiente para um gestor. Se eu entendi sua pergunta mais ainda, eu estou dizendo que essa IA seria treinada com a minha experiência ou eu percebi errado? É isso mesmo, é isso mesmo. É isso. Então, por isso eu falei que é hipotética. Hipotética, é ótimo, eu adorei a pergunta. Com essa habilidade que ela tem de tomar e ajudar na tomada de decisão, cara, ela seria uma ferramenta para mim, olhando para a minha trajetória e para a minha percepção de mundo, olhando do ponto de vista profissional, cara, seria uma ferramenta absurdamente relevante. Porque as pessoas dizem para mim que eu gosto de ditados, você deve ter visto já uns 5, 6 mil, mas eu gosto mesmo. E eu te falei que eu gosto de ser criativos nos erros. Isso dá trabalho, cara. Isso dá trabalho. Você como gestor, hoje eu tenho 40, 50 profissionais sob a minha gestão, tá? Gente de 20 anos a gente da minha idade. Cara, se eu tivesse essa habilidade a meu dispor de uma IA que tivesse a minha experiência, que eu pudesse recorrer a ela para ter decisões com uma acurácia melhor, aquela que você falou do presente, né? Foi o CEO que te disse, mas isso potencializado para uma série de tomadas de decisões, ou de desafios, ou que eu tive na minha carreira, cara, isso é quase não que eu tenha
de novo, né? É só a nossa vida, né? É tão importante quanto a minha própria vida. Mas, cara, isso seria uma ferramenta absurdamente relevante para a nossa percepção de mundo, para a tomada de decisão. Porque eu estou falando, na verdade, de relações humanas, né? Eu estou falando de relações humanas. Sabe, olhando lá no final do dia, são relações humanas, que é o que você gerencia. Por mais que você fale, é geração de pessoas se relacionando com pessoas. Isso seria essa IA hipotética que você falou, se ela pudesse ter um implante cerebral que tirasse essas informações, os dados estariam, já que para ser hipotético, sejamos hipotéticos ao extremo, né? Black Mirror ao extremo. É exatamente, cara, não duvido que isso aconteça em algum momento, tá, cara? Não duvido que nas sinapses nossas fiquem algumas informações e essas redes neurais, você sabe, as redes neurais, elas repetem as sinapses dos nossos cérebros. A abstração que fez alguém criar as redes neurais foi exatamente nas nossas sinapses, nas nossas conexões nervosas dentro dos neurônios. Então, cara, isso aí seria incrível do potencial que isso geraria. Como, dentro dessa tua hipótese, eu, como gestor atualmente, digo para você que a gente pode ter uma série de inputs relevantes que nos ajudem de maneira muito interessante na tomada de decisão, principalmente naquelas difíceis, nas relações humanas, cara. Aí, hoje, eu já vi gente usando para coisas que até me impressionaram. Por isso que o brasileiro ele tem uma vantagem relevante aí, porque a gente é muito criativo também, né? E essa criatividade gera usos bem relevantes, né? Eu acho que vão ter coisas relevantes aí para a gente explorar. E você falou é uma coisa hipotética, né? Talvez não seja tão hipotética. Tá? Agora eu vou fazer mais uma abstração aqui, tá? Hoje, na Upskill, a gente tem muito dado de informação mesmo, desafio e qual a solução que um mentor nosso trouxe para aquele líder. E é muito curioso que quando a gente está falando de treinamento de líder, de melhorar aquela pessoa para a gestão, nós estamos falando de tomada de decisão, como você trouxe aqui, né? E como que essas decisões, elas são desenhadas, elas são formalizadas? Baseada em valores, né, para estimular a colaboração, baseada em você entender, ter uma agilidade para entender como o outro funciona, entender os motivadores, para que o outro se engaje mais e seja proativo. Então, a liderança, ela tem uma formulazinha para você conseguir replicar, né? E quando a gente começa a falar com centenas de líderes, entendendo a mente desses líderes, eu faço entrevistas como eu estou fazendo com você aqui, eu faço com várias pessoas, para entender a mente do líder do futuro, né? A mente do empreendedor. E é muito interessante que tem coisas que se repetem recorrentemente. Então, quando a gente vai estudar um líder como você, que lidera dezenas de pessoas, e já conseguiu um certo sucesso nessa área para conseguir fazer grandes feitos, né? Alguns passos, eles são quase que certeiros, né? Que você ali tem que seguir. É claro que tem elementos humanos que a gente sempre vai avaliar. E eu adorei o que você trouxe sobre o Quality Assurance, sempre fazer uma avaliação de qualidade, se aquilo lá aquela decisão é aquilo mesmo, né? Mas a parte grossa, a inteligência pode tomar para a gente, né? Ela pode trazer um panorama, né? Eu estava esses dias ajudando um gerente de vendas a decidir qual dos seus líderes de vendas ia seguir cada um dos projetos, né? E é muito interessante que você coloca o perfil do projeto, o perfil e a experiência, o background dos gestores de venda, e de repente ela traz coisas muito racionais. E aquele diretor falou, não, mas eu vou trocar, vou colocar essa outra pessoa aqui, porque a gente sabe, é o feeling, né? Tem um elemento a mais ali, além dos dados racionais, que você acaba... Racionalmente eu também faria essa escolha, mas intuitivamente, emocionalmente eu vou trocar. Mas aquilo me deu uma base, eu pensei muito menos, né? Facilitou muito a minha vida, né? Nesse aspecto foi fantástico. Isso é incrível, isso você acabou de falar, é uma coisa que acontece muito. Que é te dar outros caminhos que você não viu, você talvez não os siga, mas só na perspectiva de tê-los, já cresce demais. Que é um pouco, né, que acaba que você falou, cara, quantos gestores, eu como gestor, muitos anos, né, cara, a idade que a gente tem, já tive muito funcionário. Na minha primeira startup, né, no Guia Local, eu tive 308 funcionários com 26 anos. Puta, que desafio. Imagina aquele menino com 26 anos acessando essa informação. É aquele negócio, né, cara, talvez... fizesse diferença. Então, cara, exatamente essa percepção, entendeu? Que a gente vê hoje da questão não só da tecnologia em si, mas do uso da tecnologia, de como a gente pode maximizar os resultados, maximizar a percepção do que
Isso aí, cara, é um ganho absurdo que a IA tem. Ela sintetiza muito bem informações, ela te mostra os caminhos alternativos e tira da zona de conforto da intuição que muitas vezes a gente tem a tendência de seguir para ela, né? A gente até vai seguir sempre. A gente até pode... Mas minimamente alguém vai te questionar. Isso é um pouco que eu te falei daquela questão dos profissionais. Eu adoro isso, cara, porque eu gosto daquele cara que me confronta, pô. Eu gosto desse. Talvez porque eu fosse esse. Talvez não, eu era esse. Eu era um moleque folgado que falava, não concordo. E, cara, você é louco, você não concorda pro cara. Mas eu não concordo, eu não vou ficar calado. Eu vou dizer que eu não concordo. Eu acho que ele tem que ter a capacidade de minimamente me ouvir, sabe? E olha, assim, uma coisa que eu não te falei. Imagina que eu estudei 8 anos da minha vida no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Que isso era praticamente impossível de fazer. A minha formação educacional vem da vida militar. Eu cheguei para a escola preparatória de cadete. Rapidamente eu vi que não ia dar certo nessa vida, né? Que ali não tem questionamento. Nada contra. O Exército me permitiu a minha vida. Eu repito que eu sou um filho da escola pública militar. Esses caras, eu devo muito a essa minha formação. Né? Na década de 80, 90. Entrei lá, ainda era ditadura. Entrei em 84. Era o final da ditadura, mas ainda era ditadura. Então eu digo isso, quer dizer, essa capacidade de você ver caminhos alternativos, William, puta, isso é muito rico, cara. Isso é muito relevante. Se um gestor puder utilizar isso para ajudar a tomar decisão, nem que seja para uma máquina te confrontar ou te dar caminhos alternativos, fala, cara, não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Você amplia, né? Porque muitas vezes nós estamos usando antônimos. Narrow. É isso aí. A gente acha que o mundo é isso aqui. Isso aqui, o mundo é muita coisa. A gente não consegue processar toda a realidade. Isso foi provado já. Que nosso cérebro vive numa simulação. Porque não tem energia para segurar tudo que a gente poderia ver. Né? Então, esse ampliar de consciência, né, é uma coisa que tem que ser gradativa. Você tem que suportar aquela grande quantidade de informações e não é toda mente que consegue. Né? Daniel, o nosso papo acho que chegou num ponto bom. Assim, ficaria mais 1 hora conversando com você, mas para não deixar gigante esse papo aqui, a gente vai ter que marcar um segundo papo, que eu adorei conversar com você. A gente pode falar de negócios futuramente, que você está indo num caminho super interessante aí que a gente vai precisar conversar junto. Aí. Só para... Estou recapitulando aqui o que a gente falou de coisas interessantes, além da tua trajetória, que foi excepcional, tudo que você conquistou nos últimos tempos, a tua habilidade como gestor, algumas características aí, né? E eu captei aqui alguns, não vou dizer erros, né, mas alertas para a gente ficar atento aí na hora de usar a inteligência artificial, né? Primeiro que inteligência não é só o chat GPT, né? Você tem que saber para que você quer, por que você vai fazer aquilo, né? É um ponto importante. Uma segunda coisa que eu fui notando que a gente foi falando é os dados que a gente coleta, né? A gente tem que saber colocar ordem naqueles dados, senão a gente acaba pegando um montão de informação e acaba não usando isso a nosso favor, né? E um terceiro ponto aí é não seguir cegamente o que ela te fala, né? Fazer aquele QA, né? Aquele Quality Assurance, para ter certeza de que aquilo é relevante, que não é uma viagem, uma alucinação que pode acontecer, né? E você falou muito da gente testar outros modelos também, né? Eu vou começar a usar isso. O nosso trainer, ele comentou comigo isso a semana passada. Não, vamos usar um Open ali, fazer um teste. Eu falei, não, vamos deixar melhor aqui. A hora que ficar boa, a gente testa no outro, mas eu vou fazer isso já. Vai ser ótimo. Cara, eu faria já, eu faço já com o meu time. Eu exijo, esse verbo parece meio positivo, mas tem um pouco isso, a visão. Falei, cara, vamos testar, porque a árvore tem que nascer o mais reto possível. E depois, cara, para você consertar é muito complexo. Então, quanto mais esforço você dá no modelo, depois você não muda, você fala, cara, já foi. Mas ele está mediano, mas agora já foi. Não. Vamos olhar, paralelizar o esforço, para entender os caminhos que ela vai seguir. É assim que eu desenvolvo na Binext, cara. Então, se eu tivesse que dividir com você diretamente as nossas técnicas, essa seria uma técnica que, sem problema nenhum, eu coloco para você e para a tua audiência como algo muito relevante, que a gente fez, descobertas, e vi que é quem tem desenvolvido hoje como as melhores práticas fazem isso, fazem esses modelos paralelizados. Senão você perde a visão, perde outras possibilidades de seguir o caminho. Que você falou, fazer a árvore seguir reta. Né? Foi um prazer bater esse papo com você, foi fantástico, espero que tenha sido útil para você e a gente pode marcar um segundo papo que vai ser divertido a gente trocar mais figurinhas e crescer juntos aqui. Muito obrigado pela sua participação
Se alguém tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, escreve para a gente. Eu e o Daniel vão ter o maior prazer em responder e trazer um pouco de uma clareza extra aí para o nosso papo aí. Daniel, uma boa noite e muito obrigado. Esse foi o episódio de hoje. Se você quiser conhecer mais sobre o assunto, sobre todo esse desenvolvimento da mente empreendedora e da mente do líder do futuro, convido você a acessar o meu site gustavooliveira.com.br, que vai te direcionar para todo o trabalho da Upskill e todo o trabalho de desenvolvimento da liderança que a gente faz. Um grande abraço!